Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Bíblia, um Tesouro Escondido, e estamos percorrendo o livro de Levítico. Hoje falaremos sobre algumas questões do culto em que Nadab e Abiú ofereceram um fogo estranho. E para nós falarmos um pouco sobre esse assunto, eu quero saudar o pastor Fernando Almeida, com a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastores, paz do Senhor, os nossos irmãos e amigos. E ao pastor Diniz Cipreste, a paz do Senhor, pastor Diniz. Paz do Senhor a todos. Muito bem, o texto que nós queremos deixar aqui no início desse episódio é o último versículo do capítulo 9 de Levítico, que é o versículo 24, que diz assim: Porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo, jubilou e caiu sobre as suas faces. Agora eu queria introduzir o capítulo 10. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Nós vimos nos últimos capítulos, nas nossas últimas conversas aqui, que Deus estabeleceu o culto, Ele estabelece os sacerdotes, as ofertas, tudo aquilo que Ele queria que fosse feito. Até o pastor Diniz usou uma expressão em alguns momentos dos episódios, aquilo que Deus ordenara. Então Deus deu uma ordem daquilo que deveria ser feito. E agora nós vemos aqui um episódio que saiu um pouco daquilo que era a vontade do Senhor, né, pastor Diniz? Só recapitulando um pouquinho, para quem talvez não tenha assistido, recomendo que assista o capítulo anterior, não só o anterior, mas todos os outros. Os outros, começa lá em Gênesis. Mas é essa questão que nós frisamos bem na aula passada, do ordenara. Ele é o Senhor, Deus é o Senhor. Não tem Deus pediu. Não, Deus não pediu. Deus estabeleceu, Deus ordenou. E o culto, nós temos aprendido, o culto, ele está estabelecido ainda hoje. É o profético. Ele é estabelecido na eternidade. O culto que é agradável a Deus é o culto que o homem presta a Deus dentro daquilo que Deus estabeleceu como culto. Então nós vemos aqui, quando nós entramos no capítulo 10, você está ali no capítulo 9 e você vê o culto estabelecido. A glória do Senhor resplandeceu. Por quê? Porque a glória do Senhor resplandece quando o culto é o culto que Ele estabeleceu. E aí vem logo em seguida, não foi muito tempo depois, o homem tem essa tendência de esquecerem o que Deus estabeleceu. E o fogo, ele tinha de vir do altar. E nós temos de entender que tudo isso é profético. Você não pode sair, porque tudo isso tem aquilo que era para o momento, que era estabelecido para o culto ali, no aspecto do dia a dia do culto, mas aquilo ali também tinha, naquilo ali, profecia a respeito, praticamente tudo a respeito do Senhor Jesus, que é o verdadeiro culto. E quando eles, Nadab e Abiú, filhos de Arão, vão lá e pegam um fogo, que estava estabelecido que o fogo era do altar. Por que o fogo era do altar? Porque o altar era o altar do sacrifício. Então você não pode simplesmente querer trazer fogo estranho, fogo de outro lugar, de outra origem, que não seja do altar. Porque todo culto, ele está estabelecido no sacrifício do Senhor Jesus. É o sacrifício eterno. É o sacrifício que a Bíblia diz que foi feito antes da fundação do mundo. A nossa salvação já estava estabelecida por Deus. Isso foi estabelecido na eternidade. Quando você vai pegar fogo em outro lugar, você saiu daquilo que Deus ordenou. E esse culto não agrada a Deus. E ali, no Antigo Testamento, eles não estavam vivendo o período da graça. A consequência era imediata. O sacerdote sabia que se ele entrasse lá, por exemplo, no lugar santíssimo, sem aquilo que Deus havia estabelecido, sangue no dedão da mão, sangue no dedão do pé, sangue na orelha,
as vestimentas, se ele entrasse lá sem tudo que Deus ordenou, ele era fulminado. Ele levava as campainhas, inclusive, para todo mundo saber, não, ele está vivo. Está vivo. Ele está vivo, está lá dentro, ele está vivo, está no lugar santíssimo, mas ele está vivo. Então, o acesso ao lugar santíssimo só é possível dentro do que Deus ordenou. O culto a Deus também é o culto que ele ordenou. Quando o homem inventa, isso nos nossos dias, então, é o que você mais vê. É as pessoas inventando aquilo que não é bíblico e saindo do culto que agrada a Deus. Então lá você vai ver Nadab e Abiú sendo fulminados. Agora, hoje, você pode dizer assim, não, mas hoje nós estamos vendo o período da graça e quem oferece um culto estranho não é fulminado. Mas tem uma sentença sobre ele. Ela não se cumpre imediatamente, mas ela vai se cumprir. Esse culto Deus não aceita e tem mais, Deus abomina, porque é uma afronta a Deus. Quando você presta esse culto que não agrada a Deus, que não é o culto que ele ofereceu, é como se você estivesse dizendo, não, Deus está errado. A minha ideia é melhor, né? Eu tenho algo melhor para fazer. Isso daí está lá na oferta de Caim e Abel, Deus não aceita. Está bem intencionado. Nós tratamos disso quando falamos de Caim e Abel. Alguém está mais bem intencionado do que Caim? E foi lá oferecer o culto que ele queria. O melhor da terra ali. O culto que ele queria, o que ele estabeleceu. A mesma coisa aqui. Fogo estranho. Amém, pastor Fernando. Você quer fazer alguma aplicação dos dias de hoje ou algum comentário sobre o que o pastor Diniz falou? Porque é muito importante para os nossos amigos, os nossos irmãos que nos acompanham, entender que nós estamos olhando uma orientação que serviu para Israel, né? Algo que foi histórico, mas que tem um teor profético e se aplica aos nossos dias. É importante aqui entender que o culto é para o Senhor. Quem tem que se agradar do culto é Ele, não somos nós. Às vezes a gente fala assim, né? Eu não gostei do culto, mas eu não tenho que gostar do culto. Quem tem que se agradar do culto é o Senhor. Josué diz assim, se o Senhor se agradar de nós, olha, tem muita coisa ainda a ser conquistado. Se o Senhor se agradar de nós, com certeza Ele nos dará. Então, é isso que é preciso entender quando você vai prestar um culto ao Senhor. E ali, quando eles levam um fogo que não foi proveniente do altar, do holocausto, do sacrifício, para nós hoje, é como se nós estivéssemos invalidando o sacrifício de Jesus. Muito bom. Eu vou diante de Deus de um outro meio, de uma outra forma. Um outro caminho. Um outro caminho, pelas minhas obras, por aquilo que eu entendo que é, mas eu estou negando aquilo que é o algo de maior valor que o homem recebeu, que foi quando o Pai enviou seu Filho para ser morto no meu lugar. Então o culto é isso, é você glorificar ao Senhor, ao Pai, por esse sacrifício glorioso que nós não merecíamos, que nós não éramos dignos dele. Ele se fez pecador no nosso lugar. Quem tinha que estar ali, diante daquele altar ali sacrificado, éramos nós. Porque quem errou, quem pecou, quem desobedeceu, quem foi destituído da glória de Deus, fomos nós. Mas Jesus veio para nos religar a Glória Deus, a Deus. né? Para nós novamente termos comunhão com Deus. Ele abriu o caminho. Então, quando você vai prestar um culto e nega isso, o Pai não aceita. O Pai não aceita. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem outro caminho. Nadab e Abiú acharam que podiam ir por um outro caminho e morrer. É claro que para nós não é uma morte física, mas só está falando de uma morte espiritual, que é a segunda morte, que é a morte da nossa alma, é a morte eterna, é uma eternidade sem Deus. E quando você entra por esse caminho, como o pastor Diniz falou, a intenção é boa, está tudo certo. Está tudo certo, a intenção é boa, mas é o que Deus estabeleceu, faz parte da ordenança que Deus deu para nós. Eu quero ser cultuado assim. Eu quero que você me adore assim, eu quero que você me glorifique dessa maneira. Quando eu entro de outra maneira, que não pelo sacrifício do Senhor Jesus, jamais vai ser aceito. E perceba uma coisa,
o fogo, ele vinha do altar do sacrifício. Uhum. Isso fala também da santificação, daquilo que o homem precisa. Você é justificado no altar, daquele que se entregou por você. E hoje nós vemos muito isso, as pessoas perderam a noção do que é um culto. O culto a Deus exige temor, santificação. A pessoa muitas vezes acha, não, eu tô indo à igreja, eu tenho um pecado oculto. Você não está enganando ninguém. Isso é fogo estranho. Deus não aceita seu culto. Ah, mas eu sei fazer uma oração bonita no culto. Eu sei cantar, eu tenho um ministério para cantar. Mas não tem nada escondido diante de Deus. Eles podem até ter disfarçado ali e alguém não ter percebido, mas Deus sabia que aquele fogo não era do altar. E nós precisamos, o que Deus mais quer do homem é sinceridade. O que Deus não tolera é a hipocrisia, é esse culto hipócrita, do homem que está em desobediência. Ninguém é perfeito, mas para isso tem o altar. Você vai no altar, tem o sacrifício, endireita a sua vida com Deus. Você chegou na casa do Senhor, você quer prestar um culto ao Senhor? Ou sua vida, o culto racional vai muito além do culto na igreja. É a sua vida. Você falhou, tem o altar, Deus providenciou o altar. Deus providenciou o sacrifício. Mas não entra na presença de Deus achando que você está enganando. Você pode enganar o pastor, você pode enganar a igreja, mas você não engana aquele que é o destinatário do culto. Então, isso é temor de Deus. E o Senhor fala, depois que o fogo consumiu a eles, o Senhor disse que ele seria santificado. É na sua vida, ele quer ser santificado na sua vida. E como é que você santifica? No altar, no sangue. O sangue foi derramado. Alguém morreu no seu lugar. Filhinhos, não pequeis. Está lá em 1 João. Mas se pecar, aconteceu. Acerta. Não fica com pecado escondido, achando que você está enganando alguém, não. Não sobe no púlpito. Não vai tocar um instrumento. Contar com a experiência aqui do pastor Dodge. Já contei em algumas ocasiões, mas achei ela maravilhosa. Um obreiro, um rapaz, um jovem, ele confessou ao pastor, tem 2 anos que eu cometi um pecado, alguma coisa assim, um tempo assim, que eu cometi um pecado, mas eu endireitei com Deus, mas hoje eu senti necessidade de contar isso para o senhor, e o pastor disse, senhor, a partir de hoje você está afastado de todas as suas funções. Não, mas eu já endireitei com o senhor lá atrás. Disse, não, você falou comigo que você sentia necessidade de me contar. Você está endireitando hoje, sabe por quê? Toda vez que você pegou seu instrumento para tocar, você está debaixo de uma mentira. Deus quer de você sinceridade, verdade. Errou, errei, falhei. Você tinha de ter me procurado e ter dito, eu não tenho condição de tocar. Não precisa do pastor dizer que você não tem condição de tocar um instrumento. Você não endireitou, então você tem que procurar o pastor. Pastor, eu não tenho condição de tocar, eu não estou em condição. Vai fazer um período de busca, de acerto com o Senhor. Acertou, confessou o pecado, endireitou sua vida. E volta para sua função. Mas não brinca não com Deus. É o temor, né? E hoje você vê nesse mundo aí, esse cristianismo religioso, mas que falta temor. O camarada sai do carnaval, e para mim isso é um exemplo assim muito, muito nítido, né? Aí ele vai na quarta-feira chamada de cinza, aí ele confessa o pecado dele no carnaval, tudo de errado que ele fez, aí sai na porta já volta combinando com um amigo, dizendo assim, ano que vem nós vamos arrebentar no carnaval novamente. Quer dizer, isso é hipocrisia, isso é brincar com Deus. O culto a Deus exige temor, santidade, santificação. Não é de gente perfeita, mas é de gente sincera. O sincero tem perdão. Se Nadab e Abiú tivessem agido corretamente, ido lá no altar, acertado com o Senhor, passado pelo altar, mas não vai sem passar pelo altar, não. Pega o fogo lá no altar. Até mesmo porque a palavra diz, aquele que confessa os seus pecados e os deixa, alcança a misericórdia. Exatamente. O Senhor quer abençoar. E a santificação passa pela obediência, né? Um coração arrependido que se quebra diante do Senhor. Agora, pastor Fernando, acho que eu gostaria de introduzir aqui uma parte desse episódio de Nadab e Abiú, que foi sobre Arão. A posição dele diante do juízo de Deus. Quando nós olhamos assim,
uma posição firme, né, pastor Diniz? De Arão diante daquilo que ele presenciou ali na vida de Nadab e Abiú. Os 2 filhos dele, 2 mais velhos, e a Bíblia diz que ele calou-se diante daquela sentença, diante daquele juízo. Isso mostra que na obra de Deus não existe esse tipo de, vamos dizer assim, de privilégio, ou de o juízo quando é o outro, mas quando sou eu é diferente, né? É o meu filho, é o meu marido, é a minha esposa, é o meu irmão sanguíneo, né? Então, na obra de Deus, o que a palavra está nos mostrando é que não pode ter esse tipo esse tipo de relacionamento sanguíneo, vamos dizer assim. Emocional em relação às coisas espirituais. Né? Não pode trazer influência para aquilo que é a obra de Deus. Não pode alterar alguma coisa porque tem esse tipo de relacionamento. Então, Arão nos dá um ensino aqui glorioso em relação a isso. Quando a Bíblia diz assim, e Arão calou-se. Ou seja, ele entendeu que aquele juízo veio de Deus, né? Moisés chama outros 2 para tirar Nadab e Abiú dali, né? Tira daí, e Arão aguardou nele, no Senhor, aquilo que o Senhor tinha, e depois os seus outros 2 filhos foram colocados, né, novamente na posição de substituindo, vamos dizer assim, os 2 que passaram. Então, assim, esse ensino que ele nos deixa no versículo 3, de calar-se diante de Deus, isso é um ensino para nós diante de algo que Deus sentencia na nossa vida. É uma postura espiritual diante de uma correção de Deus, né, pastor Diniz? É Moisés ali, que era tio também. Ele chama Arão e os filhos de Arão e diz para eles o seguinte: o Senhor não exigiu isso do povo não, mas exigiu deles. Olha, tem uma unção sobre vocês. Vocês não vão chorar. Morreu. E aqui tem uma coisa bem interessante também, porque o fogo, lá quando eles agiram dentro do que Deus estabeleceu, e eles viram aquilo, o fogo que veio revelou a glória do Senhor. Trouxe júbilo, né? Trouxe júbilo, e todos se maravilharam. Mas aqui, esse fogo aqui era um fogo de juízo. E quando Deus tratou com eles, a ordem que Moisés deu foi o seguinte: olha, não tem choro, nem vão sepultá-los, vocês nem vão lá, nem vão se afastar. E isso fala muito do homem, daquele que tem um chamado na obra de Deus. Às vezes, algum familiar entrou numa dificuldade, não procure justificar o pecado dele, não. Muito bom. Não procure defender, não. O problema é dele com o Senhor. Nós não desejamos o mal de ninguém, mas quem defende pecado, você vai ter o mesmo juízo. Você se torna coautor daquele pecado. Não sejais participantes dos pecados alheios. Né? Sim, se você vai defender o pecado. E aí tem aquela história que nós aprendemos. Isso é muito difícil, mas na obra do Senhor não tem parente. É o filho do pastor. Ele vai ser tratado como um membro, e se for necessário ele ser afastado de uma função por um fogo estranho, ele vai ser afastado. O pecado, ele é pecado. Nós não podemos dar outro nome, não. Se você faz a imagem hoje de Deus, do Deus bonzinho, eu costumo dizer assim, Papai Noel. Mas o Deus da Bíblia não é esse Deus. O Deus da Bíblia é um Deus de perdão e de misericórdia que quer perdoar. Ele é misericordioso, mas ele não tem o culpado por inocente. Ele é justo. Ele é justo. Ele te oferece o direito de se arrepender e de consertar a sua vida com Deus. Mas se sua escolha é o pecado, tem um juízo de Deus. A alma que pecar, essa morrerá. Tem um juízo de Deus. É sua escolha. E se você acha que você vai ficar enganando Deus, você não vai enganar. E você que está na obra de Deus, não fique acobertando pecado dos outros, não. Cada um dá conta. Se não desejamos o mal de ninguém, não queremos o juízo sobre ninguém, como Deus, queremos a misericórdia. Mas cada um vai dar conta de si a Deus. Amém. Pastor Fernando. É só um detalhe, a correção do Senhor, a Bíblia diz que é
para aqueles que ele ama, né? O Senhor corrige aqueles a quem ele ama. Então, se ele está me corrigindo, se ele está te corrigindo, não é porque ele quer a nossa ruína, a morte espiritual, nos tirar da presença dele. Pelo contrário, ele quer que acertemos a nossa vida e coloquemos em ordem aquilo que está errado, que precisa acertar. Na primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz isso, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você se examinou? Você viu o que precisa acertar? Colocou em ordem? Agora você participa do corpo e do sangue, do pão e do cálice, porque é isso que o Senhor tem para nós, é a bênção. Só um detalhe para encerrarmos. Isso que o pastor Fernando falou é uma grande verdade. O desejo de Deus é perdoar. Mas a Bíblia diz, há pecados que são para a morte. Isso não é da minha economia, não sou eu que vou dizer, esse pecado aqui é para a morte. Nós não temos essa lista na mão, né? Não temos, nem cabe a nós. Mas a Bíblia diz também que, em algumas situações, o herege, depois de 1, 2 ou 3 repreensões, a este evita-o. É bíblico. Então, em certas situações, nós não podemos ser melhores do que Deus. Não cabe a nós. Muito bom, mas se Deus tratou e alguém saiu da presença de Deus e se afastou e Deus tratou com ele, é a consequência dele. A economia do Senhor, né? É o fogo estranho. Amém, companheiros. Bom, nós estamos encerrando, né, esse episódio e é importante nós lembrarmos que tudo que nós queremos é o fogo da bênção, a operação do Espírito Santo na nossa vida, nas nossas igrejas, é a direção do Senhor, é a revelação de Deus para que nós tenhamos condições de obedecer a sua voz e sermos agradáveis ao Senhor. Um abraço fraternal a todos, aos pastores e a paz do Senhor. Pai do Senhor. Pai do Senhor.